Bem-vindos! Mais uma terça-feira aqui com vocês para a gente fazer um estudo em cima da Palavra de Deus, da Santa Bíblia. E olha como já está minha casa, gente. Olha só a árvore já montada. Caramba, depois eu vou fazer um vídeo para vocês verem como é que está tudo. Então eu vou direcionar aqui, mas a casa já está toda enfeitada para o Natal. Então, comece a enfeitar a sua também, porque o Natal é super importante. A gente comemora o nascimento de Jesus. Então, na verdade a gente não sabe exatamente quando foi que Jesus nasceu, mas a gente sabe que se comemora simbolicamente essa data. Então enfeite sua casa, homenageie o aniversariante do mês de dezembro, que é Jesus. E a gente já se antecipa, né? Início de novembro a gente já está montando toda a decoração de Natal aqui em casa, porque nós gostamos muito do Natal. Então faça também, a sua casa vai ficar mais feliz e alegre. Bem, eu vou perguntar para você, já está me seguindo no YouTube? Perdão, já está inscrito no meu canal do YouTube? Se não está, vai lá, me procura, Roberto Charoni, vai lá, se inscreve, aciona o sininho para toda vez que eu lançar um vídeo novo, uma mensagem nova, você receber essa notificação e passar adiante. E no Instagram, você curte, compartilha, comenta, faz o que quiser. E lá fica um banner. Nesse banner você clica e ele direciona você já para o YouTube para você assistir a mensagem completa. Então não perde, fica atento. Toda terça-feira eu gravo com todo carinho, com toda dedicação. Eu não vou nem dizer que eu perco tempo, é um tempo que eu disponibilizo para estudar, para trazer para você aqui uma palavra, para trazer para você aqui um ensino, para que acrescente na sua vida e você possa realmente crescer espiritualmente. Isso é muito bom, receber a palavra do Senhor. Às vezes a pessoa não tem muita paciência de ler a palavra, mas aí escuta uma pregação, um ensino, alguma coisa, e aí você acaba tendo contato com a palavra, e a palavra é que traz a fé. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é isso que eu faço aqui para vocês. Conto uma historinha, falo de alguns exemplos práticos, e a gente consegue passar para você a mensagem que não é minha, eu sou apenas um porta-voz dessa mensagem. Então não esquece, vai lá no YouTube, se inscreve no meu canal e aqui no Instagram, curte, compartilha também e me segue, né? Logicamente. E depois passa adiante para que outras pessoas possam ser abençoadas com essa mensagem. Deixa Deus cuidar de você. Essa é a mensagem de hoje. Esse é o nosso tema. Então você precisa estar ligado e precisa permitir que Deus haja poderosamente na sua vida. É por isso que eu estou aqui hoje para passar essa mensagem para você. Então eu vou começar contando uma história. Certa vez eu decidi fazer o aniversário do meu filho Gabriel, que é o meu filho mais velho, de 1 ano. E, nossa gente, foi uma trabalheira que você não tem noção. Eu decidi que a gente ia fazer uma festa para 100 pessoas, para comemorar o aninho dele. Então, eu pedi um sítio emprestado de um amigo, num condomínio que chama Lago Azul, lá na minha cidade, né, Belém, no Pará. E, a partir daí, nós começamos a providenciar as coisas do aniversário, né? Eu comecei a providenciar tudo, né? E, gente, vou dizer para vocês uma coisa. 100 pessoas apenas. E aí, eu tive que contratar churrasqueiro, tive que contratar a pessoa que ia fazer os acompanhamentos do churrasco, a feijoada, o arroz, o feijão, a feijoada, né? A feijoada, o arroz, a farofa, e os acompanhamentos, e o pão de alho também, que a gente ia ter que fazer na hora para servir junto com o churrasco. Então, eu tive que providenciar tudo isso. E o local tinha que ser confortável para poder receber as pessoas para o aniversário de 1 aninho dele. Gente, misericórdia. Deu tanto trabalho para 100 pessoas, hein? 100 pessoas. Eu tive que contratar o churrasqueiro. Eu tive que contratar a cozinheira para fazer os acompanhamentos. Eu tive que calcular a quantidade de carne, escolher a carne e comprar carne. Eu tive que ir no mercado fazer as compras para poder fazer a feijoada, o arroz, a farofa, vinagrete, pão de alho. Eu tive que ver o quantitativo de pessoas para poder calcular a bebida, o refrigerante e a água, para que não faltasse. Tive que contratar também os garçons para servir, porque como é que eu ia servir o churrasco para 100 pessoas? Ia ser complicado, né? Então tive que contratar garçom. Depois tive que contratar uma pessoa para limpar o sítio, porque o sítio era emprestado e eu precisava entregar o sítio limpo. Caramba, gente, foi uma dor de cabeça. Vocês não têm noção. Não tem noção. E calma que você vai entender. Porque a gente, quando organiza uma festa, a gente tem que pensar em tudo. Para dar tudo certo. Para não faltar carne, para não faltar bebida, para não faltar
local para as pessoas se acomodarem, sentarem, né? Então a gente tem que pensar no que, tipo assim, como funciona uma festa, um evento, né? Aí você pensa e faz, né? 100 pessoas apenas. 100 pessoas, foi o máximo que nós colocamos no aniversário de um aninho do Gabriel. E aí eu vou pedir agora para você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 6, versos de 1 a 14. Então, abra a sua Bíblia agora. E aí nós vamos fazer um comparativo com o que eu acabei de contar para você, com o que diz a palavra do Senhor. Aí você vai me dizer que poder é esse? E também vai permitir que Deus cuide de você. Então vamos lá. Multiplicação de pães e peixes. Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia. E o mar, que é o mar de Tiberíades, que na verdade não era um mar, era um lago de água doce, que chamava Lago Tiberíades. Então, uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos, nos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe, que é um dos seus discípulos: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Provar Filipe, né? Para saber o que Filipe ia dizer. Filipe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. 200 denários era aproximadamente um dia de trabalho de um empregado. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei-o que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim, assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Homens, 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos para os que estavam assentados. E da mesma maneira fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, vou ler de novo. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajudaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Ainda sobrou 12 cestos de comida. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E assim houve o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ai, gente, arrebentou aqui da minha Bíblia, de tanto manipular. Caramba, vamos lá. Tem 3 pontos nessa história que eu contei para vocês agora sobre a multiplicação dos pães e peixes, que foi uma verdade, porque a Bíblia é a verdade pura, que eu destaquei. O primeiro ponto que eu destaquei foi a compaixão de Jesus. Ele se colocou no lugar daquelas pessoas que o seguiram, que estavam à sua procura junto com os discípulos. Eles contornaram todo o mar da Galileia, andando quilômetros e quilômetros para se aproximar de Jesus. E Jesus teve compaixão daquelas pessoas, daquela multidão, e realizou vários milagres de cura ali, naquele local. Então Jesus tinha compaixão. Ele se colocava no lugar daquelas pessoas, do sofrimento, do esforço que eles fizeram para poder conseguir se aproximar dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a multiplicação sobrenatural. Queridos, Jesus pegou 5 pães
de cevada, 2 peixinhos, e multiplicou aquilo de certa forma, que todos foram alimentados. Todos receberam pães e peixes, absolutamente todos. Ou seja, ele é soberano, sobrenatural, poderoso, milagroso, capaz de multiplicar comida para atender toda aquela multidão que estava atrás dele. Outro ponto que é importante, que eu separei para vocês, é a generosidade de Jesus. Gente, a generosidade é uma qualidade que Jesus praticou e deixou para que a gente também seguisse aquela qualidade dele, de generosidade. Você é generoso? Você, quando se depara com alguém que esteja precisando de um recurso, que esteja precisando de alguma coisa, você anda as 100 milhas a mais? Quando alguém te pede, vai lá, joga uma água no meu carro, um exemplo, tá sujo, joga só por fora, aí você leva o carro para lavar, você lava por fora, por dentro, bate os tapetes, coloca o cheirinho, põe o saquinho de lixo, limpa os vidros, deixa o carro perfeito e você diz, seu carro está pronto. Mas eu falei, tá tudo limpo, tá tudo cheiroso, era só por fora. Pois é, eu andei 100 milhas a mais, eu fiz além, eu fui generoso. Então, aprenda a ser generoso como Jesus era. A generosidade agrada a Deus. Seja generoso. Então, os 3 pontos que eu falei aqui, nesse contexto, foi a compaixão, foi o milagre sobrenatural, a multiplicação sobrenatural e a generosidade de Jesus. Nossa, lógico que a gente nunca vai poder se comparar, mas a gente vai poder tentar imitar, tentar praticar situações nas nossas vidas que se assemelhem à vida de Jesus aqui na Terra. É isso que ele espera da gente. Não é que a gente seja perfeito que nem ele, mas que a gente se esforce para ter compaixão, para pedir por milagres e por ser generoso. Então é isso que essa mensagem deixa para a gente aqui. O poder de multiplicação dos pães e dos peixes. A bondade que habitava no interior de Jesus. Então ele espera isso da gente. Ele não só falava, mas ele praticava. E ele quer que a gente pratique também os ensinamentos, os princípios que ele deixou aqui escritos na palavra do Senhor. Um detalhe importante que eu vejo aí nesse texto que eu li é esse aqui. Vou dizer para vocês que eu até me emocionei na hora que eu estava fazendo essa palavra que diz assim: Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre seus discípulos para os que estavam assentados, e da mesma maneira fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, eles comeram o quanto queriam. A quantidade, quantos peixes eles puderam pegar ali, comer, se alimentar, e pães, não tinha limite. Eles ficaram fartos. Ou seja, Deus é tão generoso, que a sua bondade transborda. Ele não pegou uma pessoa e disse assim, faz assim, é um pão e um peixe para cada um. Não. Todos comeram até se fartar. Transbordou alimento para aquela multidão. Maravilhoso, maravilhoso. Jesus sempre dá além do que a gente pede. Ele sempre vai além do que a gente espera. A sua bondade transborda. A sua bondade vai além do limite. Às vezes a gente pede algo para Deus e Ele faz muito, mas muito além do que nós pedimos.
Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Se você for generoso com os seus pequeninos, com os pequeninos do Senhor, com os escolhidos do Senhor, saiba que Deus não fica devendo nada para ninguém. Haverá fartura na tua casa e na tua vida. Acredite nisso. Deus se agrada. E quando Ele se agrada, Ele dá além do que a gente imagina. Gente, eram 5.000 pessoas. Não. A palavra diz, eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Vou repetir. A pessoa diz, ele multiplicou 5, alimentou 5.000. Não, eram 5.000 homens. Ainda tinham as mulheres e as crianças. Aproximadamente 15K. Pegou isso? 15.000 pessoas foram alimentadas com o milagre sobrenatural, a multiplicação sobrenatural que Jesus fez. Se a gente chegasse hoje, eu ou você, na sua cidade, procurasse a maior casa de recepção da tua cidade, do teu estado, e chegasse com o gerente e dissesse assim para ele: eu quero fazer um evento hoje na tua casa para 15.000 pessoas. Deixa eu falar, não precisa ter variedade de pratos. Bastam 2 pratos. Mas eu quero fartura. Eu quero comida que transborde para 15.000 pessoas. Para hoje. Você consegue isso? Saiba que a logística necessária para fazer um jantar para aproximadamente 15.000 pessoas é inimaginável. Inimaginável. Eu contei para vocês o exemplo de uma festa que eu fiz para 100 pessoas. O trabalho que me deu, a logística que me deu, que eu tive que preparar, que eu tive que montar. Todo o pensamento para que todos comessem e não faltasse. Agora você imagina, alimentar 15.000 pessoas. Tenho certeza que a casa de recepção ia negar o serviço. Certeza absoluta. Ela dizia assim: me permita, me desculpe, mas infelizmente eu não vou poder atender. A gente não tem condições nenhuma de preparar para hoje um jantar de 2 pratos para 15.000 pessoas. O senhor me perdoa, mas eu não tenho condições. Nem o local talvez desse. Você está entendendo a dimensão do que a gente está falando aqui? A multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre de Jesus ao qual todos os que escreveram a palavra Bíblia, o Novo Testamento, fazem referência. É o único que todos falam. Mateus, João, Marcos, Lucas. Todos falam sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Para você ter uma ideia. Essa foi a oração que Jesus fez na hora que ele realizou o milagre. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que fazes da terra produzir o pão. Essa foi a oração, uma oração conhecida pelos judeus. E a partir dessa oração, os pães e os peixes se multiplicaram. Veja bem, Jesus, ele não só cuida da gente, como ele provê na nossa vida. Ele nos sustenta. Jesus, quando você crê nele, o que acontece? A primeira coisa que acontece quando você crê e acredita verdadeiramente em Jesus: proteção divina. Proteção na sua vida e na sua família. Segunda coisa, direção. Ele vai te dar direção a qual você vai seguir. Quer seja no seu trabalho, quer seja no seu relacionamento, quer seja nos seus estudos, quer seja no seu tratamento de saúde, seja lá o que for, ele dá direção. E ele provê, ele sustenta, ele não deixa faltar absolutamente nada. Então, esses são os 3 pontos que eu, assim, de pronto, coloco para vocês do resultado de crer em Jesus. Proteção, em primeiro lugar.
Em segundo lugar, a direção. E em terceiro lugar, a provisão. Saiba disso, experimenta. Você não vai se arrepender, não vai. Você precisa, veja bem, Jesus, ele tem cuidado conosco, ele cuida da gente. Assim como ele cuidou aquele povo lá às margens do Mar da Galileia, curou as pessoas, deu de comer e beber para aquelas pessoas, ele cuida da gente. Acredita nisso. Ele cuida de mim. Ele não deixa faltar a alegria. Ele não deixa faltar o alimento. Ele não deixa faltar absolutamente nada na minha vida. Ele me dá condições de saúde. Ele me dá discernimento, entendimento, sabedoria. Tudo é fruto da nossa fé. Experimenta isso também. Experimenta Jesus na tua vida. Deixa Jesus cuidar de você. Deixa Ele cuidar de você. Ele jamais nos abandona. Para de achar que outra pessoa vai cuidar de você. Para de achar que somente a tua mãe, ou a tua esposa, ou o teu irmão, ou teu namorado, ou teu noivo, é que sabe cuidar de você. Entrega a tua vida aos cuidados de Jesus. Faz isso. Experimenta isso. Eu não sei o que você está passando hoje. Qual é a tua aflição, qual é a tua dor, qual é o teu problema. Mas saiba, conta tudo para Jesus. Conta absolutamente tudo para Jesus. E deixa Ele cuidar de você. Essa é a mensagem de hoje, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Saiba que eu oro por vocês todos os dias. E a gente se encontra aqui na próxima terça. Se Deus quiser, e não te esquece de se inscrever no meu canal do YouTube, Roberto Charoni. Vai lá, se inscreve e aciona o sininho. E aqui no Instagram, me segue, curte e compartilha. A gente se vê na próxima terça, se Deus quiser. Paz e prosperidade.